E graças a Jesus, né? Mais uma vez agradecendo a presença de todos, rogando a espiritualidade que nos dê força, sustentação para entender a lição. Não diria que é uma palestra, eu diria que é uma conversa, né? Existe uma palavra, uma das menores do dicionário da língua portuguesa, mas que tem uma profundidade, um significado, talvez a palavra menor e com maior significado que a gente tenha aqui na Terra, que é essa aí, fé. Né? E quem trabalha numa casa como essa, quem atende pessoas, como eu, todos os dias, eu já ouvi inúmeras vezes eu perguntar assim, você acredita em Deus, você tem fé? E a pessoa fala assim, eu queria tanto que Deus me desse fé, peço tanto para Deus me dar fé, e Ele não me dá, acho que Ele esqueceu de mim. E foi por causa disso que eu resolvi falar desse assunto hoje. Fé significa uma crença ou algo que não pode ser visto nem provado. Cada um de nós que está aqui hoje tem uma quantidade de fé que não pode ser medida. Mesmo que a gente fizesse um eletroencefalograma, uma ressonância magnética, um raio-x, exame de sangue, o que fosse, não dá para medir, né? Nem pelo cérebro, nem pelo coração. E é uma virtude essencial para o progresso moral. O que é o progresso moral? Nós estamos na Terra encarnados para evoluir moralmente. A parte moral, a inteligência e a moralidade. A moralidade é ser bom, é desenvolver qualidades, né? Então, como nós viemos para desenvolver qualidades, a fé, ela nos ajuda demais. Quem tem fé tem mais facilidade para desenvolver qualidades. Porque se envergonha toda vez que faz alguma coisa errada. Se envergonha toda vez que faz alguma coisa errada. E a questão, né? Por que uns têm uma fé robusta, inabalável, capaz de remover montanhas de dificuldades? E porque outros têm uma fé fraca, que só se tranquilizam pedindo oração para outras pessoas? Entenderam a pergunta? Existem pessoas que têm uma fé assim, que a pessoa tem certeza, né, das coisas. Existem outras pessoas que têm uma fé tão fraca, que quando elas estão passando por dificuldade, quando elas estão doentes, elas correm num padre, num orador espírita, num pastor, para pedir ajuda, pedir oração. Porque elas não confiam na fé delas, não acreditam que Deus possa ouvi-las, Deus ou o anjo que elas acreditam. Né? E por que será que uns são assim? Tem tanta fé e outros não têm nenhuma. Né? E só se tranquilizam quando estão passando por um momento difícil, se falar com alguém que eles acreditam que tem fé e pedir para ele orar por si. Né? Essa imagem significa, para entender a fé, que nós começamos a caminhar há milhares de anos. E quem não acredita vai descobrir isso quando desencarnar, né? E fomos homens primitivos aqui na Terra ou em outros planetas. E as nossas primeiras encarnações, como homens iguais a esses, nós tínhamos saído das mãos do Criador. Né? A gente tem um livro base da doutrina chamado Livro dos Espíritos. E o livro descreve isso. O Livro dos Espíritos fala que cada um de nós saiu de uma célula de Deus, que Deus é a maior força espiritual do universo. E Ele criou o universo e depois criou seus filhos. E que, de cada célula de Deus, que teria estagiado nos reinos inferiores da natureza para aprender as coisas básicas, teria entrado depois, virando o cérebro espiritual de cada um de nós. E, ora, estamos no mundo físico, ora, nós estamos no mundo espiritual. E conforme nós vamos vivendo, nesse princípio, o que os Espíritos falam é que nós já tínhamos uma sementinha de fé, do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão que existe no planeta.
E que essa sementinha de fé, ela existe dentro do cérebro espiritual dos homens primitivos, porque eles vieram de Deus, que depois somos nós, né, com o passar do tempo. Então, a única coisa que eles acreditavam em termos de fé existe alguém que me cuida. Só, mais nada. E aí, eles, né, todos nós começamos dessa forma, e a fé foi crescendo conforme nós fomos vivendo e entendendo a vida, né? Então, de homens primatas, passaram-se milhares de anos, nós nos tornamos camponeses, fazendeiros, pescadores, e uma encarnação, outra, e uma e outra, e uma e outra. E nessas todas, a gente foi vivendo situações, tentando entender a vida, tentando fazer conexão, né? Depois começamos a construir casas, e assim foi todo o processo nosso evolutivo. Nós temos, segundo os espíritos, para viver na Terra hoje, umas 300 encarnações. Passamos por todas as religiões nesse período, desde homem primitivo até hoje. Em cada uma delas, nós descobrimos crenças, dogmas, costumes, rituais, e fomos desenvolvendo isso dentro de nós, né? Cada um de nós já passou por tudo isso. E, como os espíritos falaram, que desde a primeira, agora já vivemos em sociedade, como desde a primeira encarnação, aquela sementinha que falava assim, ó, existe alguém que te cuida, era desse tamanho no início. Mas até a gente chegar à civilização, isso foi crescendo, isso foi aumentando, né? E por isso que as pessoas não têm a mesma fé. Porque cada um viveu uma vida, cada um viveu uma situação, cada um viveu seus problemas e reagiu aos problemas de alguma forma, né? E, embora essa semente de fé exista em todos os seres, em muitas pessoas ela permanece em estado de morte aparente, qual semente sem condições de germinar. Porque a fé ela tem que germinar, ela tem que crescer, né? Mas tem pessoas que nunca se preocuparam com isso. E não se lembram que Deus existe, não fazem uma prece, não tem ligação nenhuma espiritual. Elas vão, às vezes, no velório, aí a pessoa começa a fazer uma prece, ela faz um sinal da cruz, ou ela vai num casamento, o padre está falando, ela tira o chapéu, mas saiu dali, não existe mais nessa ligação. E fala que, à primeira vista, não existe vida na semente, né? E colocado em condições, ela vai germinar. Em que condições a nossa fé vai germinar, né? Porque Jesus falou que, se nós tivermos fé, nós conseguiremos remover montanhas. Só que não são montanhas de pedra, são montanhas de problemas, montanhas de dificuldade. Então, a pessoa que tem fé, ela tem mais facilidade para resolver tudo. Ela não entra em depressão, ela não se desespera, ela não entra em pânico. E, o Espiritismo, ele veio trazer para a gente a facilidade de crescer a nossa fé, entendendo a vida. Para você acreditar em Deus e confiar nele, você tem que entender a vida. Tem que entender porque uns têm tantas coisas, outros não têm, e assim por diante, né? É a fé raciocinada. A fé que você pensa é a única que remove todos os obstáculos e medos da nossa vida. Nós temos que entender as razões para poder acreditar em Deus e saber por que as coisas acontecem. Para parar com aquilo, ai, Deus esqueceu de mim, ai, acho que eu tirei pedra na cruz, ai, porque tudo dá errado na minha vida, né? E quando a gente entende as diferenças, nós vamos entender a justiça de Deus. E só a justiça de Deus nos dá uma fé robusta, né? Aquelas questões que nós sempre perguntamos e que só a doutrina espírita nos ensina. Por que uns são sadios e outros são doentes? Porque, ao longo dessa caminhada que eu mostrei para vocês, os doentes podem ter estragado o corpo com vícios, os doentes podem carregar mágoas demais, falta de perdão, raiva, ódio. Porque uns nascem perfeitos e outros defeituosos. O mal que você causa para uma pessoa, a agressão que você faz a ela, ou ao próprio corpo, né, destruindo o próprio corpo, vai gerar encarnações defeituosas.
Porque uns têm muito dinheiro e outros não vivem na miséria. Porque tem muita gente que tem tanto dinheiro que gasta 50 mil numa champanhe, passa no farol e vê uma criança com fome e passa batido. Ele vai gerar miséria na outra vida. Porque uns têm uma boa profissão, outros estão desempregados. Talvez porque aquele que tem uma boa profissão é esforçado. Ele vai à luta, ele levanta cedo, ele batalha, ele corre atrás, ele tenta uma profissão, tenta outra. Não tem preguiça de trabalhar. Porque uns nascem no vício e outros vivem em cidades como a nossa, né? É porque talvez esse lugar que a pessoa nasça, talvez no meio do vício, da violência, é um meio que ela viveu anteriormente e que ela destruiu a vida de tantas pessoas. Porque uns moram em casas, né, confortáveis e outros na rua. Tem muita gente que vive na rua, não são todos, que fogem, estão fugindo da família, porque não conseguem viver com irmãos, com pais, com esposas, ou cometeram atos graves e preferem viver na rua, e N situações ligadas a outra vida. Porque uns comem bem, outros passam fome, né? Tem gente que tem tudo, deixa estragar tudo, e não é capaz de ajudar uma pessoa, de dar um prato de comida, e isso vai gerar a fome lá na frente, né? Porque tem uns que têm família equilibrada e outros não. Tem só inimigos na família, porque para você ter uma família equilibrada, você tem que engolir sapo, você tem que ter paciência, você tem que ter tolerância, você tem que ter amor. E quando você não tem, você vai gerar uma família difícil lá na frente. Então, tudo isso que o Espiritismo ensina é acreditar que Deus é justo. E só sabendo que Deus é justo que a nossa fé cresce. A fé verdadeira é somente aquela, Kardec que falou, que consegue encarar a razão. Qual é a razão? Uns têm tudo, outros não têm nada, mas tem um motivo. E o motivo, se não é dessa vida, é de outra. Porque tem muita coisa que é dessa vida e a gente faz de conta que não sabe, faz de conta que não vê, né? Eu vou brincar com todos os diabéticos que estão aqui, são muitos, né? Eu conheço todo mundo aqui, tirando os de primeira vez. O diabético come leite condensado escondido, sorvete escondido, né? Põe açúcar escondido nas coisas, e quando aparecem as sequelas da diabetes, eu não sei o que eu fiz na outra vida, foi nessa mesma, né? Então, é essa crença que aumenta a nossa fé. E na caminhada, né? Eu sou forte porque já fui fraco, eu sou corajoso porque eu já tive medo, e sou sábio porque eu já cometi erros, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. E tem também a fé humana. Fé humana é quando você acredita em você. Você acredita que você é capaz de conseguir alguma coisa, né? Você diz assim, pessoas falam para mim assim, eu vou conseguir minha casa, eu vou comprar minha casa, eu tenho certeza disso. Não tem nenhuma dúvida, eu vou lutar, vou batalhar, e conseguem, né? Tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho certeza que eu vou entrar numa faculdade. E lutam, batalham e conseguem, né? Então, é a confiança em si próprio. Tem essa fé também, que é a confiança na pessoa. Aí, quando você alia isso a uma crença, você se torna mais forte que outras pessoas, né? E a fé divina, que é a conexão e a certeza de que existe um ser que te criou e que te protege. Só que esse ser te protege quando você faz a sua parte. Quem não faz, não é que não é protegido, mas fica falando, eu tenho tanta fé e nada acontece, tudo está errado. Por que a minha fé não acontece, do vizinho acontece? Porque tem as duas partes, o seu esforço e a confiança no ser superior, né? Essa fé divina está ligada às coisas espirituais, o amor ao próximo. Porque, assim, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. Eu posso acreditar em Deus, falar que eu tenho a maior fé do mundo, se a Maria, que está na minha frente, é minha amiga, precisar de mim, e eu não fizer nada por ela, e ela é filha de Deus, o que eu estou fazendo demais? Amar a Deus e amar ao próximo. Esse amar ao próximo é que faz a fé crescer, né? Porque daí você tem a consciência tranquila de que você está fazendo algo por alguém. A fé em si próprio, né? A fé humana realiza as coisas desse mundo. E
a fé divina nos ajuda a caminhar rumo à evolução. Eu vou passar um vídeo rapidinho, é bem 1 minuto, quando Jesus falou da fé. Vamos lá? Mestre, aumenta a nossa fé. Judas, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Como? Como chegamos lá? Como disse Judas, aumente nossa fé. Não se trata de tamanho, Felipe. É em quem a sua fé está. Se a sua fé está segura em Deus, confiando nas promessas dele, escolhendo a vontade dele para a sua vida em vez da sua, uma fé deste tamanho é suficiente. Ele disse, né, que nós temos que não só ter fé em Deus, mas fazer o que Deus espera. E Deus espera que a gente ame a si e ao próximo. Pode acender aqui. Então, quem confia em Deus, deixa que ele se manifeste. Para ele, nada é impossível, né? É preciso desenvolver a fé verdadeira, né? Jesus falou que nós temos que ter uma fé como se fosse uma casa construída sobre a rocha. Pode vir vento, tempestade, alagamento, a casa não cai. Se a nossa fé for igual uma casa feita sobre areia, qualquer tempestade, qualquer tristeza, derruba tudo, né? E nós temos que mover as nossas mãos, né, se nós queremos aumentar a nossa fé. A fé sem obras, a fé que não faz nada por ninguém, a gente precisa parar e pensar nisso, né? Se realmente a gente usa as mãos para fazer alguma coisa por alguém, como Deus espera amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus explica que a fé se desenvolve através do trabalho, ok? No bem. Não é algo que se compra, não é algo que se adquire. Eu tenho certeza que a minha fé é totalmente diferente da fé do meu marido, mas eu não posso dar um pouquinho da minha fé para ele. Não tem como, né? E nós, discípulos de Jesus, temos que reconhecer com humildade, né, que as provações da nossa vida, nós criamos elas, né? E eles pediam também para Jesus, para ele aumentar a fé deles, e era impossível fazer isso. E tem uma frase que é usada por aí, que fé não se prescreve, né? Mesmo que alguém escrever assim, aumente sua fé, e você não fizer nada para isso, não acontece nada. E tem gente que fala assim, eu não tenho culpa de não ter fé. É porque a pessoa não entende. Ela pensa que fazer uma prece todo dia, ou ir na missa, ou ir na casa espírita, ou tomar um passe, vai aumentar a fé sem ela mover as mãos, sem ajudar ninguém e cuidar só da própria vida, né? E, como disse Jesus, todo mundo está apto a possuir essa fé. Pelo trabalho, pela persistência, vencendo todos os obstáculos. E toda vez que a gente se esforça e vence alguma coisa, parece que a nossa fé aumenta e nós vamos vendo a vida de um outro jeito. Aqui eu coloquei Tomé. Ele vivia com Jesus, depois Jesus foi crucificado e ele andava perambulando por Jerusalém. Aí um dia alguém disse para ele assim, olha, ele voltou, o que a igreja chama de ressuscitar, né? E nós chamamos de aparecer em corpo espiritual. Onde ele está? Trancado em tal lugar. Ele vai até lá. Quando ele abre a porta, Jesus olha para ele e fala assim, vem, Tomé, você só acredita vendo? Coloca a mão aqui na chaga. E ele coloca. Aí Jesus fala para ele, agora você crê? Ele fala assim. E aí Jesus fala a seguinte frase, ó, que bom, Tomé, que você creu. Vendo, felizes aqueles que não viram e acreditam. Nós, que não tocamos a ferida, alguns de nós poderiam estar lá, né? Mas muitos de nós acreditam sem ter colocado o dedo, né? E esse é Tiago, um apóstolo, ele dizia assim, ó,
Os bons obreiros ou servos, ali é servos, tá? Úteis, sabem que é preciso conservar a fé. E Tiago falava assim, bem firme. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, quem quer ser agradável a Deus e receber a ajuda de Deus para tudo o que precisa, tem que amar o seu próximo, fazer alguma coisa por alguém. Não adianta passar a vida inteira só em oração, né? A mulher hemorrágica vivia na época de Jesus, 12 anos sangrando, e ouvia das curas. E ela começou a ter uma certeza tão grande que, se ela chegasse perto dele, ela ia se curar desse sangramento. Só que, assim, a mulher menstruada naquela época era impura, não podia ficar de pé na rua. Tinha que ficar sempre deitada, sentada, abaixada. E Jesus ia passar no lugar, e ela pensou, eu vou ficar ali no chão sentada. Quando ele passar, vou pegar na roupa dele, e eu tenho certeza que eu vou me curar. Aí eu vou pôr o vídeo aqui, tá bom? É a fé que cura. Todos nós somos doentes, né? A gente precisa dessa fé, a fé que cura. Quem tocou em mim? Todo mundo, para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que, se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa. Obrigada. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Não foi o meu manto que curou você. Foi a sua fé. Foi a sua fé que te curou. E, indo para o final, vou falar da outra fé que Jesus elogiou, né? No dia, ele ainda falou assim, hoje você alegrou meu dia, quando demonstrou sua fé. É o servo do centurião. Então, o centurião era um soldado romano. E o soldado romano, não era judeu. E como o Império Romano dominava a região, os soldados viviam na rua, evitando confusão com os judeus. E como Jesus vivia sempre cheio de gente em volta dele, era comum aparecer uma confusão. E ele, de longe, via tudo que Jesus fazia. Aquele Lázaro que voltou do túmulo, o outro cego que se curou, e ele ficava olhando aquilo assim, admirado, e não fazia nada. O poder romano só olhava e controlava para não ter confusão. E ele tinha alguns escravos. No vídeo que eu vou mostrar, que é um vídeo moderno, o escravo é uma criança que brincava com o filho dele. Na Bíblia, é um homem, né? Mas a história é a mesma. Esse escravo estava muito doente, ele já tinha, como o centurião era rico, ele já tinha chamado os médicos todos, ninguém conseguia, né, curar. Então, um dia ele pensou, vou pedir para Jesus. Para ele era uma humilhação aquilo, né? Porque ele era uma autoridade e Jesus era considerado um homem pobre, né? E ele vai, né, se ajoelha e pede para Jesus ir até a casa dele para curar o servo. Fala que tem certeza que o servo ficaria curado. Jesus falou assim, não, ele pediu para ir na casa, pediu para curar o servo. E Jesus fala assim, tá bom, vou na sua casa. Ele fala assim, não, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas se você falar que ele vai curar, ele vai curar. E aí Jesus responde assim, olha para os apóstolos e fala, eu nunca vi em Israel, entre o povo dele, uma fé tão grande. E é dessa passagem que tem aquela frase que é falada na missa, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tá bom? Vou pôr o último vídeo, tá? Você conhece o médico judeu? Ele pode ajudar o Ivo? Caius, acredita que ele é de Deus? Não precisa ter medo. Eu acredito. Eu sei que ele pode curar o meu filho. O meu
pequeno servo está em casa paralisado. Ele está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Então me leve até ele. Não se incomode, porque eu sei que o senhor pode curá-lo à distância, com apenas uma palavra de comando. Tudo o que o senhor mandar neste mundo vai acontecer. Eu sei disso. Se levante. O quê? Levante. Vocês todos ouviram esse homem. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Vá. Como você creu, assim acontecerá. Obrigado. Você animou o meu dia por encontrar esse tipo de fé. Você não vai acreditar? Eu acredito, sim. Papai, olha! Agora, né, a fé transforma o impossível em um caminho, né? E, para encerrar, tem um livro que chama do Humberto de Campos, do Chico Xavier, que são Reportagens de Além-Túmulo, é o título do livro, Reportagens de Além-Túmulo, do Humberto de Campos e do Chico Xavier. Tem várias histórias. Tem uma de fé da Marcela Fonseca, é uma história real. A Marcela, ela estava no fim da vida. Ela já estava quase moribunda, ela estava enfraquecida, ela já estava numa cama. Ela olhava a família dela e sentia que estava chegando o dia dela partir. E aí ela via a família chorando, se desesperando, né? E pelos cantos chorando. Ela chamou um dia toda a família e falou assim: eu sei que tem poucas horas. E eu queria falar para vocês não se preocuparem, não chorarem, não se lamentarem, me deixarem embora em paz, porque eu tenho certeza, tenho uma fé imensa que eu vou ficar bem no plano espiritual. Por quê? Eu já fui católica, eu já fui protestante e agora eu sou espírita. Então, eu sei que tudo que eu ouvi vai me levar para um lugar maravilhoso do plano espiritual. E desencarna. Quando ela acorda, daí um tempo, né? Ela abre os olhos e dá de cara com a mãe dela, que era desencarnada. E ela faz aquela festa, mãe, você, e aí abraça e beija. Daí a pouco ela olha assim, ó, e percebe que ela está num casebre, uma casa pobre, uma casa feia, uma casa bem pequenininha. Ela olha para a mãe dela e fala: que lugar que é esse? A mãe dela fala assim: eu moro aqui, você vai morar um tempo aqui. Mas eu imaginei que eu fosse entrar no plano espiritual, numa colônia bem bonita, bem colorida. A mãe dela diz assim para ela: olha, infelizmente ou felizmente para você, aqui é um lugar do plano espiritual de trabalho. Tudo aqui ao redor é de gente carente, gente doente, gente precisando de palavra, gente precisando de oração. E você foi trazida aqui porque é o seu local de trabalho agora. E o livro fala que ela fica super decepcionada, fica muito revoltada. E aí a mãe dela vai buscar a autoridade espiritual, né, do local, o mentor, que vem conversar com ela. E ele fala assim para ela: você assistiu 6.705 missas, 2.500 cultos evangélicos, 7.012 palestras e passes. Só que você fez isso só para você, você não fez nada por ninguém. Passou a vida toda estudando, lendo, mas não curou ninguém, não ajudou ninguém a se curar, não deu de comer a ninguém, não consolou ninguém. Então, agora você vai fazer isso. Tudo que você aprendeu na Terra, você vai colocar em prática aqui. Então, eu encerro a palestra, né, deixando essa mensagem, a ideia que eu tinha de trazer, que é assim: a nossa fé ela só vai ser inabalável
quando a gente, aliás, duas coisas, a nossa fé em Deus e as mãos arregaçadas trabalhando. Era isso, eu agradeço vocês por terem vindo aqui hoje. Um beijo no coração de cada um.